Lara e Luna. Foi há 9 anos que nasceram livres da doença do pai. Jorge tem paramiloidose, a conhecida doença dos pezinhos. Fez um transplante do fígado há 20 anos. A doença estabilizou, mas os genes estão lá e por isso casou com uma certeza. Eu, aos 18 anos, quando soube que ia herdar esta miserável doença, perdi a esperança de ser pai biologicamente, porque sendo esta uma patologia geneticamente transmissível e com probabilidades de 50%, naturalmente que eu não quis arriscar, portanto, e a minha posição era claramente não ter filhos. Até que, num congresso sobre a doença dos pezinhos, ouviu falar numa técnica de concepção de filhos saudáveis. É longe eu de pensar que iria ser o feliz primeiro contemplado numa situação destas. Avançaram para o diagnóstico genético pré-implementação. Imaginem um cacho de uvas, é o exemplo que tradicionalmente eu dou. Temos um cacho de uvas com 6 ou 12 uvas. Imaginem esse cacho de uvas dentro de uma casca de uma laranja. Então o que é que nós fazemos? Abrimos um buraquinho nesta casca da laranja para tirar 1 ou 2 uvas, para ver se aquele embrião, ou se aqueles embriões que estamos a estudar, porque normalmente temos vários embriões, têm o gene da doença ou não. Em Portugal, só desde 2012 até hoje, já nasceram 100 bebés livres de doenças que eram certas. A doença dos pezinhos é a mais conhecida de uma lista de 56 para as quais há indicação para este diagnóstico in vitro. Foi o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida que elaborou essa lista. O órgão regulador para esta área de saúde chama a atenção para o facto de os portugueses ainda usarem pouco estas técnicas, tanto na despistagem de doenças genéticas como no caso de infertilidade. Creio que a maior parte das pessoas, de facto, não tem a ideia de que existe esta possibilidade, de que, portanto, quando existem doenças graves na família, portanto, ou estas situações de abortamentos sucessivos, mesmo, portanto, em casais que não são inférteis, que podem recorrer a esta técnica. Em países como, por exemplo, a Dinamarca, já cerca de 5 a 6% das crianças nascidas resultam das técnicas de fertilização in vitro. Em Portugal, ainda não se chegou aos 2%. Já é muito em termos relativos. E não se chegou porque o acesso é claramente inferior ao acesso de outros países, como o que eu citei. Há no país 28 centros de procriação medicamente assistida, 19 são privados. Para quem recorre ao público, o tempo de espera pode ser desmotivador. No São João dão-nos 3 tentativas, com 1 ano e meio de intervalo entre cada uma, mais ou menos, porque é a lista de espera. Foi há 2 anos que Luís teve os primeiros sintomas da doença dos pezinhos. Fez transplante do fígado e só depois o casal começou a pensar em formar família. Em outubro passado fizeram uma primeira tentativa de fertilização in vitro, mas não correu bem. Quando fomos para descobrir se tínhamos embrião ou não, não conseguimos. Tínhamos muitos, mas ao reproduzir no laboratório nenhum vingou. Dos 14, só 2 é que tinham a doença. Após a transferência dos embriões, seja nas técnicas de fertilização in vitro, com ou sem diagnóstico para a implantação, a probabilidade dos embriões implantarem e darem origem a uma gravidez evolutiva é uma probabilidade que, em média, repito, andará por cerca de 30% a 40%. Jéssica e Luís têm uma nova tentativa lá para o fim do verão. Disseram-nos que para esperar mais um bocadinho. É muito tempo de espera. O tempo vai avançando e, claro, se não correu bem o primeiro, nós não sabemos se no segundo vou conseguir ter embriões, não é? É tudo uma incerteza, é tudo uma incógnita, portanto nunca sabemos. Outros medos e incertezas estão sempre presentes quando se fala em conceber seres humanos em laboratório. São medos, às vezes, irracionais. Sabe-se lá o que é que isto vai dar? Que malfeitorias é que vão ser feitas quando nos metemos a tentar substituir o Criador, substituir Deus na seleção dos futuros seres humanos. Mas a cada nova técnica que surge a polémica.
A mais recente, uma novidade do Reino Unido, consiste em usar o óvulo de uma dadora para além do óvulo da mãe para evitar doenças genéticas mitocondriais. As mitocôndrias são uma espécie de fábrica que fornece energia às células. Quando não funcionam bem, causam doenças graves. A solução é retirar o núcleo genético do óvulo da dadora, que tem as tais mitocôndrias saudáveis, e lá colocar o núcleo genético da mãe. Por fim, introduz-se o espermatozoide para a fecundação. A técnica, ainda só testada em ratinhos, fez com que muitos falassem de um bebê com duas mães, mas os geneticistas esclarecem. Os genes presentes nas mitocôndrias são 37, que é um número muito reduzido relativamente ao conjunto geral dos genes, que neste momento não se sabe ainda quantos são, mas que andarão à volta de 19.000, 20.000 genes. Ou seja, o material genético da dadora é de apenas 0,1%. Nascerá uma criança em cada cerca de 4.000 com este tipo de doença. Portanto, são doenças relativamente raras, mas que andam por aí. Uma mãe que está cega não será de reconhecer toda a legitimidade para ter um filho sem essa cegueira? A procriação medicamente assistida é uma manta delicada com tantos fios quantos são os casos. E no caso de pais portadores de doenças geneticamente transmissíveis, o diagnóstico em laboratório é, mesmo que difícil, uma esperança oferecida pela ciência. E é com certeza e sobretudo o realizar de um sonho e de um desejo muito grande.